Ninguém nunca soube me dizer quem era o Scary Mary. Ou talvez eu e meu grupo nunca chegamos a uma certa conclusão sobre quem era realmente ele, por mais que se tentasse. Talvez ele era apenas líder de uma gangue criminosa que basicamente destruía jogos do Roblox em troca de dinheiro e poder. Ou talvez ele era apenas vítima de alguém que estava manipulando ele, sendo enganado por alguém mais poderoso e forte do que ele. Bom, isso não importava agora porque o mais importante naquela hora que a gente estava passando era tentar sobreviver, né? Bom, era isso que eu e meu grupo estávamos pensando, mas o que eu e meu grupo não sabíamos é que na verdade a gente estava sendo subestimado por ele, não só por um ladrão ou algo do tipo, mas por certo alguém. Esse alguém era o Scary Mary. E eu acabei descobrindo isso da pior forma possível, porque eu vou ser sincero de uma coisa. Eu não tive tempo de, sabe, pegar um pedaço de papel e começar a escrever tudo o que aconteceu comigo. Mas por sorte encontrei essa antiga câmera de vídeo, entendeu? Que basicamente, de alguma forma, ainda tá funcionando. Bom, eu nem sei se isso aqui tá gravando agora, mas se estiver gravando, eu vou dizer uma coisa. Eu não vou hesitar em falar sobre o que aconteceu comigo, sobre como eu consegui escapar e sobreviver ao suposto ataque. Eu e meu irmão conseguimos sobreviver a isso tudo. Bem, o resto do grupo já se foi faz tempo mesmo. Acabou que eu nem quero falar sobre isso na verdade. Mas se for necessário gravar isso e para tentar enviar as autoridades sobre o que estava acontecendo sobre isso, eu não vou hesitar de gravar isso e mandar para alguém. Mas só quero que saiba de uma coisa. Que se você estiver assistindo isso, quero que saiba que você também vai estar se metendo nisso e vai estar correndo em perigo. Mas só uma sugestão. Eu vou, até o fim, falar sobre o que tá acontecendo comigo. Bom, vai ser assim. Eu vou explicar tudo sobre o que aconteceu comigo, com o meu grupo, como isso aconteceu e como isso pode ter acontecido, do meu ponto de vista. Bem, vai ser uma história bem longa, então peço que tenha paciência para assistir isso tudo. E sem mais enrolação, bora logo para a história de origem, para como isso tudo aconteceu, tudo. Enfim, bora logo acabar com isso, de uma vez por todas. Tudo começou quando eu e meus pais estávamos tentando meio que, sabe, participar de uma competição de... Você sabe, aquelas competições de bingo, essas coisas, que sempre ganhavam um prêmio ou algo do tipo. E o prêmio, na verdade, era assim. O prêmio, na verdade, era uma casa, entendeu? Uma casa de graça, onde basicamente quem ganhasse o bingo ia ganhar ela. E por falta do destino, meus pais acabaram ganhando essa casa. Nem sei como eles conseguiram, por sorte eu acho, mas... Bom, eu não me importei no começo, pelo menos eu não tinha me importado ainda, mas quando eu descobri a verdade sobre isso, eu logo me importei bastante. Porque, assim, após a gente ter preparado as malas para a gente ir para casa nova, eu basicamente estava com conta própria, porque, assim, meus pais, como forma de comemorar por ter ganhado a casa, meus pais decidiram dar uma viagem, entendeu? Um tipo de viagem para um lugar por aí que eles iam. Eu não entendi exatamente para onde eles iam passar as férias ou algo do tipo. Mas, óbvio, essa viagem tinha lugar para 2 pessoas, entendeu? E eu tive que ficar com meu irmão, porque, lógico, eu queria ver meus pais felizes, entendeu? Por isso, eu deixei eles irem sozinhos por conta própria, enquanto eu prometi que ia cuidar do meu irmão. Lógico, eu acabei com o texto de dar uma festa como forma de comemorar, poder, sabe, ganhar a casa ou algo do tipo. Eles deixaram, desde que eu não arrumasse a bagunça que meus amigos fizessem na casa. Bem, eu concordei. Bom, eu basicamente convidei todos os meus amigos da escola e os meus colegas. Até meu irmãozinho mais novo conseguiu convidar os amigos dele. E como forma de assistir, a gente foi de caminhão, entendeu? Até a nossa nova casa, entendeu? Foi divertido, o passeio foi legal, essas coisas. Só que aí eu comecei a notar algo estranho. Que primeiro, o caminhão começou a, sabe? Começou a se mexer sem parar, sabe? Caindo pro lado pro outro, tropeçando em pedras, pulando pra cima e pra baixo, algo do tipo. Tipo, era bem irritante aquilo, porque eu basicamente começava a me chacoalhar sem querer. Não que eu queria, entendeu? Mas é que era irritante, porque eu ficava caindo toda hora. Dando que eu acabei caindo, sentando em algo duro por acidente, entendeu? Eu vou admitir que aquilo doeu, viu? Mas quando eu percebi exatamente o que era, eu logo estranhei, porque, assim, era um tipo de
Era um tipo de telefone antigo chamado Ampagem ou algo do tipo. Eu sei lá, na verdade. Eu não sabia o nome desse telefone antigo, mas sei que era bem antigão. E que na verdade é um tipo de telefone de comunicação, entendeu? Das épocas do meu avô ou algo do tipo. Enfim, eu não entendi porque isso estava lá no caminhão. Mas uma coisa era certa. Eu sei que aquilo era do dono do caminhão. Eu até falei que quando chegasse ao nosso destino eu ia devolver pra ele. Porém, quando ele chegou no nosso destino, quando eu fui devolver pra ele falou que não era dele. O que era bem estranho e suspeito pra falar a verdade, porque, de fato, assim, como assim não era dele? Se não era dele, então de quem era? A dúvida logo subiu na minha cabeça. Bom, eu não podia perder tempo, então não deixe de ficar por enquanto com isso até descobrir o verdadeiro dono dele. Mas enfim, quando a gente entrou no caminhão e foi direto para, sabe, para nossa nova casa, a gente logo descobriu que a casa era bem bonita, pra falar a verdade. Tinha muitos estantes, o lugar era grande e um andar a mais. Bom, era um lugar divertido aqui. Lógico, aproveitei para vasculhar os lugares e conseguir alguns certos, mais notas de 10 reais, essas coisas. Eu não fui bem se ficar com aquilo, então decidi ficar com aquilo mesmo. Foi divertido. A galera começou a vasculhar a área. Eu acabei de não fazer bagunça, entendeu? Porque depois ia dar trabalho pra mim. Enfim, quando eu estava começando a se divertir a explorar a casa, eu logo notei que era bem legal e pacífico. Tanto que quando a gente acabou de explorar a área, a gente decidiu, sabe, pedir uma pizza, porque, sabe, eles estavam morrendo de fome, a gente queria comer alguma coisa. Então a gente pediu uma pizza e esperamos até a noite cair. Lógico, foi divertido até esperar. A gente bateu papo, essas coisas, e quando a pizza chegou, bom, foi legal quando durou, porque o resto da galera comeu o resto da pizza e eu fiquei com uma fatia. Eu contei pra depois, pra caso a gente precisasse, essas coisas, sabe? Só que depois, quando nós acabamos com a pizza, algo de estranho acabou acontecendo, como pode dizer. De repente, assim, a sala onde a gente estava, de repente começou a piscar, entendeu? Tipo, a energia começou a falhar na casa, entendeu? Porém, havia um problema, porque na verdade havia algo de estranho, porque quando a luz da casa inteira apagou, outro lugar que estava funcionando era a sala. E a sala estava passando uma notícia urgente na televisão. Bom, eu achei bem estranho, pra falar a verdade. Mas eu acabei decidindo ver a notícia sobre o que estava acontecendo, entendeu? Não só eu, mas também meus amigos do meu grupo tentaram ver o que estava acontecendo. Meu irmão ficou com medo no escuro, mas eu fiquei perto dele para ele não se assustar muito. Mas quando começou a notícia, aí que me assustou um pouco, porque a notícia falava sobre assim, de um cara chamado Scary Mary com seu bando de ladrões, entendeu? Que tava basicamente destruindo jogos Roblox, coisas do tipo, entendeu? Onde basicamente, se o líder Scary Mary destruía jogos Roblox, entendeu? Eu não entendia por que ele fazia isso, essas coisas, mas a notícia me deixou bem assustado, pra falar a verdade. E eu realmente fiquei tão assustado com isso que eu até corri. Quer dizer, eu não exatamente corri, entendeu? Eu só fui pro pré. Como pode ser? Pressa pro quarto, entendeu? Enquanto eu e meu irmão ficamos. E vamos. A gente foi com pressa, entendeu? Bem, assim. Eu fiquei de boa, entendeu? Até porque. Lógico, eu tava um pouco assustado, mas. Eu já era bem crescido, eu não precisava ter medo das coisas, entendeu? E acabou que a chance de ele atacar a gente, essas coisas. Qual é, vai? Só a mesma chance de ele vir pra cá é de muita baixa. Não tem como ele vir pra cá. Bem, foi isso que eu pensei. Mas eu logo me arrependi de ter pensado nisso, porque assim, quando eu estava indo pra cama para tentar dormir um pouquinho, eu até consegui dormir, só que do meio da noite é aí que a confusão começou, porque assim, quando eu estava dormindo, do meio da noite, vários capandas do Sky Mary entraram para já na nossa casa e começaram a nos atacar de repente. Lógico, eu basicamente fiquei bem assustado, entendeu? Porém, assim, eu fiquei basicamente na minha cama, entendeu? Sem sair da cama, enquanto os outros tiveram que lidar com ele, entendeu? Lógico, eu agi como um covarde, um pouco. Mas no final saiu tudo bem, entendeu? Porque ninguém saiu muito feio, não. Só um pouco machucado, mas eu vou admitir uma coisa. Aquilo me assustou bastante. Por sorte tinha um kit médico que eu sempre trazia para, sabe, se meu irmão acabasse machucando um pouco, eu podia curá-lo. Eu usei o kit médico um pouco nele para curá-lo, e também no resto da galera, para quem precisava, que estava mais ferido. Lógico, fiquei bastante assustado por isso. Tanto que até um dos meus amigos,
encontrou umas tábuas antigas dentro dessa caixa. Então usamos as tábuas para tentar fechar as janelas que estavam dispostas, entendeu? Porque a gente ficou com bastante medo quando eles invadiram a nossa casa. Sinceramente. A gente pegou todas as tábuas da casa e começou a fechar todas as janelas da casa. No desespero, na verdade. Porque, assim, se eles vieram pra cá, pra essa casa, eles devem ter um motivo pra vir pra cá. Porque, lógico, por que eles atacariam uma casa comum? É algo que me deixou em dúvida. Lógico, eu não pensei muito nisso e comecei a fechar as janelas rapidamente, entendeu? Foi desespero, na verdade. Tanto que eu acabei, no desespero, eu acabei encontrando uma chave do porão, entendeu? Eu quero abrir o porão pra ver se tinha algo lá dentro, mas estava muito escuro lá. Eu não me arrisquei lá pra baixo, não. Porque já tava com medo com os Caramel e invadir a nossa casa de repente. Imagina só se ele voltasse pra cá. Enfim. No desespero, a gente tentou ligar para nossos pais. Quer dizer, a gente tentou ligar para eles, os pais dos nossos amigos, essas coisas. Porém, algo de estranho aconteceu porque os telefones dos nossos celulares não estavam pegando direito, não estavam exatamente funcionando. Estavam sem sinal. A gente até tentou ligar para a polícia, mas não conseguimos ligar para eles. Ou seja, basicamente estávamos por conta própria. Só eu e o meu grupo, junto com meu irmão. Foi um desespero aquilo, viu? Quando a gente soube disso, da situação feia que ele estava. Tanto que a gente coletou os nossos máximos suprimentos que a gente pudesse, entendeu? Todos nós conseguimos os máximos suprimentos que pudéssemos para conseguir sobreviver a isso tudo. Lógico, você lembra daquele telefone antigo que eu acabei conseguindo? O tal de Wampagem. Então, basicamente ele começou a, como pode ser, se comunicar. Eu até li as mensagens, algumas mensagens dele, porque antes da confusão acontecer, ele começava a se comunicar comigo, entendeu? Porque ele basicamente é essa telinha azul que você está vendo agora, entendeu? Eu basicamente botei essa linha azul para vocês verem sobre as mensagens que eles enviavam, como por exemplo: bem-vindo a casa, você fez um bom trabalho, essas coisas. Lógico, eu fiquei confuso com isso, dizendo: quem era esse cara que estava mandando mensagens? Eu basicamente fiquei bastante confuso. Afinal, a nossa situação estava muito feia aqui. E ele estava conversando de boa com a gente. Lógico, isso como pode dizer, me frustrou muito isso. Mas não tive nada o que fazer. Acabou que era um risco de sobrevivência. E esse telefone, o Ampage, que o cara que estava se comunicando com a gente, era a única solução que a gente teve para tentar se acalmar um pouquinho. Já que ele que mandava a gente fazer as coisas, entendeu? Para nós tentar sobreviver. Era isso que eu e eles pensavam. Bem, eu basicamente decidi esquecer isso por agora. E a gente competiu pra ver quem é que ia ficar com a pizza. Acabou que a gente basicamente tinha sobrado 3 pizzas da noite anterior. E basicamente nós meio que jogamos o jogo pra ver quem é que ficava com as pizzas, entendeu? Com as 3 pizzas. E basicamente eu fiquei com uma das pizzas. Eu até tinha feito parte do jogo, mas o problema estava só começando, porque as luzes se apagaram de novo quando a gente percebeu. Quando a gente percebeu o que era aquilo que estava na frente, nós nos assustamos muito, porque o que estava na frente, basicamente, era o caminhão com o grupo dos Caramel, entendeu? Sei que é difícil ver nessa câmera, mas olha só, eles basicamente estavam lá fora, esperando, pronto para atacar a gente. No desespero, a gente trancou a porta e as janelas, e a gente foi correndo no nosso quarto tentar esconder, para ver se, pelo menos a barragem, segurava eles. Mas antes de eu me deitar, eu me reparei com alguma coisa. Simplesmente, o computador do quarto onde estava ligado, e dentro desse computador tinha uma gravação. Eu escutei a gravação. Era basicamente a gravação de nosso porão. Onde basicamente o porão do lado de baixo estava completamente escuro, sem luz lá, tipo, parecia estar vazio. Mas algo depois disso me deixou bastante assustado, porque quando eu menos esperava, apareceu um dos cafanos de Caramel que apareceu no meio da câmera. Infelizmente, eu levei o maior susto quando eu vi isso, na verdade. Bom, basicamente fui correndo pra minha cama. Eu e meu irmão correndo pra nossa cama, junto com as outras pessoas que foram correndo pros seus quartos, para tentar ver se eles conseguiam se proteger. Bom, eu fiquei na minha pra ver se, sabe, eles iam embora ou algo do tipo. Mas, como posso dizer, a mesma coisa aconteceu de novo, como sempre. Os desgraçados conseguiram entrar no nosso quarto e começaram a atacar a gente. No desespero, dessa vez eu acabei correndo. Eu basicamente fiquei correndo pro lado e pro outro, tentando esquivar os ataques dele quando eles tentavam me perseguir e atacar.
Foi um completo desespero. Eu admito isso. Admito muito isso. Foi muito assustador aquilo. Eu nem sei como eu consegui escapar daquilo vivo. Lógico, eu não podia usar o kit médico em mim. Acabou que eu só sabia usar nos outros, mas não em mim. Lógico, eu usei no meu irmão e das outras pessoas para ver se conseguia me curar. Lógico, não tinha muitas coisas para fazer. Ali só ficar pensando, testando a janela para ver se eu conseguia ver se os caras estavam vindo pra cá ou não. Enfim, quando amanheceu, a gente saiu do nosso quarto e foi ver o que estava acontecendo lá fora. E sinceramente, eu nem liguei no começo, mas quando eu fui checar direito o local, eu percebi uma coisa. A janela de aqui perto estava basicamente quebrada, destruída. Como se alguém tivesse jogado uma pedra e entrado aqui. E de repente eu comecei a ver passos do porão. Como se alguém tivesse subido lá. Eu pensei que era um dos capangas de Carimel que estava lá. No desespero, eu avisei todo mundo para se esconder. Para se esconder rapidamente antes que eles aparecessem. Bom, tinha lugar para se esconder. Eu acabei me escondendo debaixo atrás da prateleira. Eu sabia que também podia esconder no guarda-roupa que estava na cozinha. Eu sei lá, na verdade. Eu nem sei quando pode escolher, mas seja rápido, porque se você não for rápido o suficiente, você basicamente não vai ter chance de escapar contra ele. O desgraçado de Carimel estava lá, vindo do porão. Eu nem sei, aquilo me assustou muito, me arrepiou quando eu vi ele, em pessoa. Lógico, ninguém teve chance contra ele. Aqueles que tentavam lutar contra ele, se esconder, eu só pude ver os gritos de agonia dele quando eles tentaram enfrentá-lo. Mas, como posso dizer? Esse Carimel é sim, como posso dizer, um monstro. Sinceramente, foi arrepiante quando eu vi aquilo. Quando ele subiu na escada, eu desesperadamente levei meu irmão lá no porão para ver se ficava seguro lá. Por sorte não tinha ninguém lá. E era um alívio, para falar a verdade. Tanto eu fui para escolher o porão e percebi um martelo em cima da mesa. Sem pensar duas vezes, eu ficava pegando o martelo e outros suprimentos que estavam lá. E meu irmão pegou uma chave de fenda. Não era grande coisa, mas você sabia para se defender. Lógico que foi desespero. Todas as pessoas que vieram atrás de mim estavam seguras comigo. Pelo menos por enquanto. Quando eu fui perceber que na verdade a gente estava mais ou menos seguro, porque assim, todo mundo estava aqui. Bom, era uma boa notícia, mas quem é que ia trancar a porta? Porque assim, a porta não tinha cadeado, era impossível trancar a porta. Não teve outras coisas a se defender, porque eu ouvi os capandas indo pra cima de nós, entendeu? Eu sabia que eles iam descer. Eu rapidamente me preparei, eu e meu irmão. Ele com a chave de fenda dele e eu com o meu martelo. Lógico, eu fiquei um pouco arrepiado, mas bom, eu consegui me defender ele e eu ao mesmo tempo. Quando eles começaram a descer, eu rapidamente peguei meu martelo e comecei a atacá-los o máximo que podia, entendeu? Lógico, eles não paravam de vir, porque lógico, não tinha como trancar a porta, porque eles não tinham um cadeado do tipo, nem tinha como barrar a porta. Mas nem sei por sorte de destino, porque assim, e quando eu estava tentando lutar contra os capandas do Scary Mary, estranhamente ele deixou cair um tipo de cadeado. Eu nem sei se foi por sorte de destino ou algo do tipo, mas aproveitamos para pegar o cadeado e trancar a porta. No mês seguinte, lógico, eu consegui ouvir os barulhos, os passos dos capandas dele. E aí se perdeu bastante gente, porque olha só pra nós, tínhamos restado pouca gente para sobreviver àquilo tudo. Eu basicamente fiquei em pânico com isso, mas eu logo me acalmei. Eu pensei como a gente ia, como posso dizer, safar dessa. Mas enquanto a gente pensava no jeito de sair daqui, a gente encontrou 3 colchões aqui no porão, onde basicamente aqueles que estivessem mais feridos iam acabar descansando. Bom, eu ia descansar um pouquinho pra ver se, sabe, eu recuperava um pouco da energia. Lógico, tava bem cansado já, mas eu precisava descansar porque eu tava com bastante energia fraca e nem sei se, assim, se eu acabar com a minha energia, eu vou sobreviver depois daquilo, do próximo ataque dele. Lógico, eu precisava me preparar pra tudo. Foi uma noite complicada, viu? Eu basicamente
os outros tiveram que ficar de vigia quando a gente teve que dormir. Lógico, eu consegui dormir, mas não parava de me preocupar se eles voltassem ou não. Eu não sabia o que poderia fazer. Eu sempre ficava preparado para tudo. Lógico, dessa vez fui preparado com o martelo para ver se eles ainda estavam lá. Nós arriscamos em destrancar a porta para ver se eles estavam lá, porque, sabe, estavam muito de fome e não tinha muitos suprimentos. Então a gente decidiu ir para fora para ver se eles estavam lá. Por sorte não estavam lá. Ainda bem que eu meio que encontrei um código de senha, entendeu? Pro cofre. E consegui destrancar o cofre. Consegui bastante dinheiro. Porque, eu não sei se você sabe, mas em um dos quadros, em um quadro aleatório da casa, você pode encontrar um cofre, entendeu? Com um código de senha que você pode encontrar no porão. Fica bem escondido, mas, sabe, eu não encontrei no começo. Tanto que aproveitamos que eles tinham ido embora e a gente foi até o mercado para ver se, sabe, a gente coletava suprimentos. Porém, o desespero bateu na minha cabeça quando eu percebi que a cidade inteira estava destruída, abandonada, tudo, e também com um chão de gelo. Quem deveria ter feito estrago desses era bem, como pode dizer, bem malvado para fazer esse tipo de coisa, porque você viu o estado da cidade? O estado da cidade estava horrível. Casas caindo, essas coisas. Eu nem sabia como a gente tinha sobrevivido a isso tudo. Parece que a gente passando um furacão, um terremoto aqui. Eu decidi esquecer isso por agora e tentar, sabe, comprar muitos suprimentos para ver se a gente conseguia sobreviver a isso tudo. Porém, lógico, as coisas nunca são tão fáceis, porque, lógico, eu tinha coletado dinheiro, mas mesmo que a loja estivesse destruída, o lugar ainda estava funcionando e a gente tinha que pagar as coisas. Eu não me importei muito com isso. Pelo menos sabe, ter que gastar todo o meu dinheiro pra isso. O dinheiro duro que eu basicamente custei para ralar. Mas enfim, no começo eu não me importei e após comprar suprimentos, eu decidi ir pra casa para descansar um pouco a cabeça. Porém, do meio do caminho, eu acabei me encontrando com alguém chamado Tio Ted. Esse cara aí, na verdade, ele era um velhinho da rua. Eu pensei que era apenas, sabe, alguém que... só um pobrezinho da rua mesmo. Mas, lógico, eu decidi dar um pouco de comida pra ele porque a situação dele tava pior do que a nossa, entendeu? Eu dei tchau pra ele depois, quando eu entrei pra casa, e pedi pra ele tomar mais cuidado. Enfim, enquanto nós entramos em casa, a gente decidiu descansar um pouquinho para, sabe, para decidir coletar nossos suprimentos e comer o resto que a gente conseguiu, sabe, conseguiu comprar e se recuperar um pouco. A gente conseguiu se recuperar bem, aqui. Bom, no meio da situação toda, os meus amigos tiveram uma brilhante ideia de tentar pedir uma pizza. Outra pizza. Lógico, eu nem sabia se dava para pedir pizza nessa situação. Nem se o entregador de pizza ia vir pra cá, na verdade. Porque, olha a situação que estava. Como alguém ia vir pra cá? Bom, uma dúvida que basicamente surgiu na minha cabeça. Mas esperei até, sabe, o entregador de pizza aparecer pra ver se realmente ele ia vir. Todos nós esperamos, na verdade. Porém, nós acabamos nos arrependendo depois, porque, lógico, a gente ouviu uma batida da porta, entendeu? E aí, a gente foi correndo pra ver se era um entregador de pizza. Porém, ele tava diferente. Tipo, ele tava usando um terno preto e tava cobrindo a sua cara com pizzas. Quando a gente questionou sobre isso, nós nos arrependemos de ter perguntado isso porque o desgraçado era um dos capangas dos Kel e Mary, que basicamente veio aqui a nós pra tentar nos eliminar. Aí que começou uma luta intensa, porque, assim, o desgraçado tava basicamente tentando atacar a gente com tudo para, sabe, tentarmos eliminar o máximo que possível. A gente ficou desesperado. Ele começou a rodar desesperadamente, atacando a gente, sem parar. Eu, no desespero, comecei, sabe, a tentar fugir o máximo que pode. Mas eu percebi uma coisa: se você quer tentar sobreviver a isso, então ouça meu conselho. Assim, na hora que ele for atacar, ele basicamente vai ficar girando atrás de você, perseguindo a primeira pessoa que ele vê. Porém, existe assim, quando ele começar a girar bastante, ele vai acabar ficando tonto. E essa é a chance perfeita pra você contra-atacar, porque quando ele ficar tonto, ele não vai conseguir, sabe, atacar direito, entendeu? Aí é a chance perfeita pra você contra-atacar ele. Lógico, é um pouco demorado e bem difícil, mas se você tiver um pouco de esforço, você vai conseguir vencê-lo de maneira ou outra. Lógico, nós demoramos bastante pra vencer ele.
Mas quando finalmente conseguimos vencer ele, nós ficamos meio aliviados, como podemos dizer. Até porque mais um dos nossos inimigos acabou sendo derrotado. Pelo menos um menos para conta. A gente ficou meio aliviável por isso. Aproveitamos para descansar e dormir um pouco. Até porque estava bem cansado depois disso. Só que quando eu fui me deitar, novamente, um dos capangas eles apareceram de novo na janela. Mas dessa vez eu estava preparado. Dessa vez, o que restou, conseguimos contra-atacar dessa vez, derrubando eles dessa vez. Lógico, eles nos deram uma bela surra, mas conseguiu sobreviver, isso que importa. Até porque, diferente de... eu não sou mais aquele covarde. Dessa vez eu amadureci. Consegui ter coragem para pelo menos derrubar alguns deles. Era isso que importava agora. Mas enfim, eu não podia depender por isso, porque quando nós acordamos ouvimos um barulho de sirene. A gente ficou meio espantado com isso, quando a gente ouviu esse barulho. Quando a gente acabou indo verificar lá fora, algo de estranho aconteceu. Porque, assim, quando nós tentamos, basicamente, ter coragem de abrir a porta para tentar ver o que está acontecendo, nós levamos um belo susto, porque, assim, basicamente, era o desgraçado do Scary Mary. Aquele cara, o cara que veio nos atormentando, ele estava lá, basicamente, assaltando uma loja, que ele estava com uma bloco de cola em uma das mãos dele e um bastão. Eu basicamente fiquei bastante assustado com aquilo. Desesperado, eu e meu grupo corremos pro bueiro mais próximo daqui, entendeu? Eu basicamente fiquei tão traumatizado por aquilo, porque, assim, eu me lembro de todas as coisas horríveis que ele fez. O que ele fez com meus amigos, afinal de contas? Por que ele tá fazendo isso? Por quê? Eu me acalmei um pouco e decidi parar pra pensar. Eu e meu irmão e meu grupo fomos direto pro esgoto pra tentar me salvar, pra ver se a gente conseguiria despistá-lo ou algo do tipo. Lógico, o lugar tava completamente alagado por água suja ou algo do tipo. Eu me nojei quando esteve naquele lugar. Mas não tivemos outra escolha, até porque tivemos que esperar, basicamente. Mas o que a gente não esperava era que, assim, e quando a gente estava escondido do local, a maré do esgoto começou a baixar, basicamente. Realmente abaixou. A gente percebeu que tinha um caminho de pedras ou algo do tipo. Lógico, eu não me importei muito e foi tentar atravessar, entendeu? Eu e meu irmão e meu grupo, pra ver se conseguimos sobreviver a isso tudo. Mas quando chegamos no final, nós nos arrependemos bastante de ter chegado até o final, porque, assim, quando chegamos até o final, eu basicamente me reparei com uma coisa. Sei lá, uma arena gigante. O que era isso? Eu nunca tinha visto isso no esgoto. E de repente, tudo começou a piscar e o ampagem está começando a dar erro de repente. Começou a mandar mensagem de perigo, algo do tipo. Sei lá, não entendi direito. Começou a dar muito defeito. Eu não tentei traduzir o que estava acontecendo. Ele só ficava repetindo. No final, ele só começou a repetir. Erro, 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 erro. O que estava acontecendo? Eu e meu irmão ficamos bastante confusos. Enquanto nós percebemos, a mensagem final dizia... Como pode dizer? Corra. Era a única coisa que estava dizendo na mensagem final. Esse dia iria aparecer. O próprio. Eu fiquei bastante... Como pode dizer? Bastante assustado com aquilo. Ele logo se apresentou como Scary Mary. Eu nem sei como. Eu fiquei bastante assustado com aquilo. Tanto que eu quase pareci de medo de tanto vê-lo direito. Eu nem sei, na verdade. Nem sei disso. Eu basicamente peguei Mattel completamente assustado e amedrontado. Quando basicamente ele começava um joguinho com a gente. Um jogo de sobrevivência para ver quem ia conseguir sobreviver. É um tipo de batalha intensa que estava acontecendo. Ele mandou os capangas me atacarem enquanto
quando a gente lidava com os capangas dele, ele ficava assistindo alto, frustrado. Era uma sequência de ataques que eu não entendia direito. Era assim, primeiro ele mandava os capangas, depois um monte de espinhos aparecia embaixo de nós, entendeu? Eu nem sei como que eu aparecia. Era um sistema de armadilha ou algo do tipo. Eu sei lá. Eu fiquei tão assustado com isso que eu nem consegui pensar direito como é que eu aparecia. Lógico, eu precisava tomar bastante cuidado. Um dia aqueles espinhos encostassem em mim, com certeza esse seria meu fim. Literalmente. E a terceira parte, quando ele basicamente descia da estrutura onde ele estava e começava a um tipo de dança ou algum tipo, sei lá, e começou a girar de repente e começar a nos perseguir, um tipo de ataque giratório. Eu nem sei na verdade o que era isso, na verdade. Desesperado eu comecei a curar todo mundo que pudesse, e até a mim. Mas ele tem um ponto fraco, que eu sei. Não sei se você percebeu, mas percebe que tem um tipo de manivela na costa dele? Então, essa manivela é a fraqueza dele. Tipo, quando ele começar a descansar um pouco, você basicamente tem que apertar a manivela dele. Literalmente. Você basicamente vai apertá-lo para depois dar meio que dano nele. É assim para você derrotá-lo. Lógico, nós demoramos um bom tempo para conseguirmos derrotá-lo, basicamente. E quando nós finalmente conseguimos derrotá-lo, ele basicamente, como posso dizer, foi no desespero, porque quando eu percebi o que a gente acabou fazendo, ele basicamente desmontou na nossa frente. Tipo, ele era só uma marionete? Sei lá, não sei exatamente o que ele era. Eu nem queria mais saber disso. Os únicos que conseguiam sobreviver era apenas eu e meu irmão que conseguiam sobreviver. Aquilo foi intenso, desesperador para mim e meu irmão. E quanto o resto, eu nem sabia mais o que dizer para o resto, porque todos eles se foram. Eu decidi esfriar um pouco a cabeça por isso. Alguém meio que jogou uma escada pra cima. E a gente começou a escalar o máximo que podia, entendeu? Pra cima. Bom, eu fiquei um pouco aliviável, porque basicamente quem foi que jogou a escada, na verdade, eram muitos oficiais que basicamente chegaram a tempo para prender o restante que restavam dos capangas dos Scary Mary. E aí, bom, eu e meu irmão ficamos muito aliviados. A gente foi socorrido pela polícia. Eu consegui, pelo menos consegui sobreviver por enquanto. Mas a questão não é essa. A questão é que, o que vai acontecer agora? Tipo, nós conseguimos sobreviver, mas... E agora? O que a gente vai fazer? Tipo, eu não sei exatamente porque, assim, eu consegui sobreviver à invasão. Eu tô feliz com isso, mas e agora? Essa é a parte que eu não entendo porque, tipo, o Scary Mary, quando a gente derrotou ele, na verdade era uma marionete, não era o original. Tipo, ela estava enfrentando uma marionete tipo todo? Ou era apenas outra pessoa que estava controlando ele? Enfim, de uma coisa certa, isso não acabou porque eu sinto que algo tá muito, mas muito errado aqui. Mas eu juro de uma coisa, eu não vou parar até descobrir o que exatamente aconteceu, sobre o motivo disso tudo e por quê. Porque eu juro de uma coisa, não importa o que aconteça, não importa o que seja necessário, eu vou investigar isso até o fim. E me escute aqui, se você estiver vendo esse vídeo, quero que saiba de uma coisa. Eu vou estar correndo perigo agora adiante, mas se for necessário para vingar a morte de todos os meus amigos, eu farei de tudo para cumprir seu objetivo. E irei até o fim para cumprir isso. O meu muito obrigado pela paciência de todos e que assim se vê na próxima vez. Mas se lembre-se, tome muito cuidado na hora da invasão. Isso é apenas um aviso, porque nunca se sabe quando vai acontecer na próxima vez.
meu muito obrigado a todos e boa sorte. Vocês vão precisar. Eu espero que sim. E até logo. Tchau.